Achei que tinha acabado já a aula. Não, falei que ia terminar aqueles slidezinhos lá, ó. Falta poucos. Mas ele já acabou? Não, falta só, uns 3, 4. Só falta terminar a temperatura e o pH aqui. Disponibilidade de nutrientes só. Então, aqui eu tô falando das bactérias termofílicas, que são aquelas que precisam de temperaturas elevadas, né? Só que elas são o quê? São mais fáceis de dar distúrbios, né? E vai ficar muito assim, né? O valor energético vai ser muito maior, tá? Então, nesse contexto, a experiência mostra que não há limitações rígidas entre as faixas de temperatura e variações bruscas de temperatura podem prejudicar os micro-organismos, tá? Por outro lado, os micro-organismos metanogênicos têm a capacidade de se adaptar a diferentes níveis de temperatura quando sua variação é lenta. Por isso, a estabilidade do processo depende muito mais da constância da temperatura do que seu valor absoluto em si. Então, apesar das bactérias elas, né, trabalharem naquela determinada temperatura, a constância da temperatura em si, ou seja, não a variação dela, não a brusca variação entre elas, é que dá mais qualidade ao processo em si, tá? Do que a uma determinada temperatura em específico. Agora esse aqui, acho que isso aqui não vai ser necessário não. Vamos passar para o pH, tá? O valor do pH. O pH também é importante, tá? A regra da temperatura também vale para o pH. Os micro-organismos envolvidos nos diversos estágios de decomposição necessitam de diferentes valores de pH. No mesmo caso, né, as várias etapas, os micro-organismos vão precisar de um determinado valor de pH ótimo, tá? As hidrolíticas, que é aquela da hidrólise, e acidogênicas, o pH ideal é entre 5,2 a 6,3, tá? Essas bactérias, porém, não dependem estritamente dessa faixa, são capazes de transformar o substrato mesmo na presença de valores de pH levemente elevados. Então, aí as duas primeiras fases do processo trabalham nessa faixa de pH, mas as bactérias suportam sim um aumento de pH, tá? Só vai diminuir um pouco a atividade se aumentar. Já as bactérias acetanogênicas e as arcosmetanogênicas, por outro lado, dependem inteiramente de um pH neutro de 5,5 e 8. Então, em determinado processo industrial, se você não consegue deixar em cada etapa em um pH, o ideal é que você mantenha esse pH das arquiometanogênicas e das acetanogênicas, né? Porque elas já são mais afetadas pelo pH do que as outras, né? Então, portanto, né, os processos de fermentação realizados em apenas um reator devem respeitar essa faixa de temperatura, que é a das arquiometanogênicas, tá bom? Agora, já indo para o último slide, para vocês ficarem felizes, a disponibilidade de nutrientes, tá? Cada espécie de micro-organismos envolvido na decomposição anaeróbica tem a sua necessidade própria de vitaminas, micro e macronutrientes. A taxa de crescimento e atividade das diversas populações estão condicionadas à concentração e disponibilidade desses nutrientes. Os limites máximos e mínimos de concentração típicos de cada espécie
são difíceis de definir, uma vez que existe uma grande diversidade de culturas, em parte caracterizadas por uma excepcional capacidade adaptativa. A fim de que se produza o máximo de metano do substrato utilizado, a disponibilidade dos nutrientes para os micro-organismos deve ser mantida em níveis ótimos. A quantidade de metano que pode ser obtida do substrato é determinada pelo teor de proteínas, gorduras e carboidratos. Então, esses vão ser os nossos nutrientes: proteínas, gorduras e carboidratos. Esses fatores influenciam igualmente a necessidade específica de nutrientes. Então, a proporção adequada entre macro e micronutrientes é um pré-requisito para a estabilidade do processo. Após o carbono, o nitrogênio é o nutriente mais importante, sendo necessário para a formação de enzimas. Então, o carbono é fonte de energia, né? Aqui. E o nitrogênio, fonte da formação de enzimas. Então, por isso que a gente tem que olhar diretamente, né? Tem que olhar a relação carbono-nitrogênio, ela tem que ser ali correta ali, né? Olhar bem essa relação carbono-nitrogênio, tá? Então, gente, a gente vai parar por aqui hoje, até... Então, a concentração carbono-nitrogênio, ela deve ser, né? Ela tem que ser uma concentração ideal de trabalho. Então, hoje a gente fica por aqui, tá? Então, aí na sexta, a gente vai ter aí a prova, né? Dessa disciplina aí, tá bom? Na outra sexta, né? É dia 30, né, não? Eu tô confundindo. Nessa sexta? Essa semana. Então, é dessa semana. É dia 30 agora. Senhor Jesus, já tem Você prova. deu só um trabalho, só aquelas questões, Sabrina? Foi. Eu vou conferir, Jéssica. Mas eu acho que foi sim. Tá anotado no... Eu também acho. Isso. Acho que foram duas, né? Porque teve esse último e teve um dia que você deu um trabalho pra gente fazer, não? Foi nessa etapa? Então, eu tenho que olhar no WebGIS, porque eu coloquei lá. Coloco atividade extra. No dia da aula eu Eu coloquei lembro só lá. daquelas perguntas. Eu mandei uma atividade... Eu lembro que eu mandei uma outra atividade antes também, mas eu acho que não é dessa sim. etapa. Mas aí eu tenho que olhar no Entendi. WebGIS no dia que eu lancei a aula, que aí eu coloco a atividade lá junto na aula. Que aí eu consigo ver qual etapa que foi. Eu acho que foi na primeira. Nessa Entendi. segunda etapa, acho que eu dei só essa aí. Mas você deu uma que você não deu aula, você não pôde dar Então, aula? essa Foi que eu tô essa. falando. É essa. Ah, tá. Foi essa Entendi. aí. Eu vou olhar lá quantas atividades tem na segunda etapa e eu falo aqui com vocês. Falou, então boa noite. Até sexta. Então tá, gente. Boa noite, tá? Com Deus, tchau. Com Boa noite. Deus. Tchau, boa noite.